Ok, então eu vou apresentar aqui um aplicativozinho climático que eu fiz em Angular. Esse aplicativo aqui ele já é bem antigo nas minhas fases de desenvolvimento, porque eu fiz ele há alguns meses atrás. Na verdade, há uns bons meses atrás, ano passado. Então nele eu fiz várias coisas que eu não faria hoje em dia, basicamente relacionadas à convenção de nomes e à estratégia de desenvolvimento, mas é bom para mostrar o meu avanço. Então, primeiro você tem um campo pesquisar, que ele obviamente pesquisa a cidade. Como você pode ver aqui, ele ignora acentos, então aqui eu botei sem acento e ele pesquisou com acento. Só um detalhe, eu estou usando a API OpenWeather para fazer essas pesquisas e ele retorna alguns campos principais: campo de temperatura, sensação térmica, umidade, velocidade do vento e uma representaçãozinha de como está o clima nessa cidade nesse momento. Para deixar o projeto um pouco mais robusto, tem esses três quadradinhos aqui no cabeçalho. E eles basicamente funcionam com NGX React. Quando eu clico em um deles, ele muda a unidade de medida para a aplicação inteira. Então ele muda automaticamente. Olha só. É um resultadozinho legal e não é tão difícil de fazer. Você também tem dois campos principais aqui: ver detalhes e adicionar os favoritos. Adicionar os favoritos, como o próprio nome fala, adicionar os favoritos. E aqui você pode ver que eu tenho Oricuri e Maceió já. Isso aqui é mocado no sentido que não está em nenhum banco de dados. Então, quando você fechar a aplicação, por exemplo, isso aqui vai desaparecer. Ou então vai ficar com um valor padrão. Vamos, por exemplo, retirar aqui e vamos pesquisar Oricuri. Como você pode ver, quando eu clico lá nos favoritos, ele me leva direto para a página de detalhes. Essa página de detalhes me dá a previsão para hoje e a previsão de 5 dias para frente. Então, quinta-feira, sexta-feira, blá, blá, blá. Aqui é um resultado muito legal com NGX React, que basicamente eu consigo mudar todas as unidades de medida nesse site. Enfim, eu acho legal isso. Como você pode ver aqui. Ele retorna também algumas informações principais, tipo umidade, velocidade do vento, etc. Só um detalhe, para conseguir essas informações, eu usei a API pública OpenWeather. E vamos agora para uma das partes mais legais aqui do meu projeto, que é o pesquisar com autocomplete. Eu usei uma dependênciazinha chamada ngSelect, junto com um banco de dados mocado também, que é o DBJSON. Eu vou explicar isso mais quando eu estiver no código. Vamos pesquisar aqui, por exemplo, São Paulo. Ele já autocompleta para mim e ele vai pesquisar normalmente. Eu posso adicionar os favoritos, ver detalhes, que vai me levar para a mesma página que eu estava antes, etc. Vamos ver aqui, por exemplo, Belo Horizonte. Pronto. Para mostrar o banco de dados que o autocomplete está extraindo essas informações, a gente tem bem aqui, esse db.json. O que acontece? Eu não achei uma API pública, na verdade eu não. Esse projeto foi baseado num projeto da DIL, não sei falar esse nome sem parecer estranho, onde basicamente tinha um curso lá de Angular, eu estava fazendo o curso e tinha esse projeto no meio do curso. É, o, o projeto era para ser feito junto com o tutor, entre aspas, do curso, mas eu decidi fazer ele independentemente do meu jeito. E depois eu fui voltando no curso, né, e consertando alguns erros que eu tinha feito, vendo qual a diferença entre a solução do professor e a minha solução, etc. Mas essencialmente eu fiz isso aqui sozinho. Mas ele não achou uma API pública para pesquisar os nomes das cidades, então eu também não procurei muito, porque seria mais uma dependência no meu aplicativo que eu não queria. Já tem a dependência da OpenAPI, OpenWeather, aliás. Então, basicamente, isso aqui é um JSONzinho que vai subir um pseudo, aliás, um banco de dados mocado, não sei se não faz sentido, mas enfim, que vai conter esses nomes dessas cidades aqui. É basicamente isso. Se eu pesquisar o nome de uma cidade que não está aqui, ele não vai retornar nada, obviamente. Se pesquisar, tipo, Dubai, ele não vai retornar. Mas a OpenAPI tem informações sobre essa cidade também. Vou pesquisar aqui. Isso, Dubai. Explicando um pouco agora do código, o que que eu fiz para cada coisa. Eu acho que a parte principal do projeto está bem aqui, que é esse Weather Service. Esse Weather Service, ele se conecta com a OpenAPI. Aqui está minha chave pública. Se alguém quiser usar, não vai conseguir, porque eu já vou ter bloqueado isso aqui. Inclusive, eu mandei isso aqui para o GitHub, o que foi uma burrice. Mas, enfim, eu não sabia o que eu tava. Eu não sabia se contexto de segurança nem nada na época, mas hoje eu sei, eu já não faria isso.
Então, basicamente, aqui eu tenho quatro métodos principais para retornar o clima, tipo, retornar a previsão dessa semana, retornar a previsão simples, retornar a previsão simples por nome, por latitude e longitude, etc. E aqui eu tenho o serviço que vai. É uma abstraçãozinha, né? Para não ter que ficar passando o URL toda hora, eu posso só passar o nome da cidade e outras informações para retornar ela. Retornar ela junto com esses modelos aqui. Esses modelos aqui foi o que eu usei para me comunicar com a API, para representar a resposta da API. Então aqui está um Weekly Predict, que é basicamente quando eu estou pedindo uma previsão semanal. Aqui está uma Single Weekly Predict, que é um dia dentro da previsão semanal, e aqui está uma previsão simples, que é quando eu peço só a previsão do dia atual. Os nomes ficaram meio feios, porque o nome da API é feio assim mesmo, tipo esse Humidity Cord, enfim. Agora, como que eu fiz o Convert Service? Eu usei basicamente, como eu falei, NGX React, eu usei um Behavior Subject para emitir a informação de qual unidade de medida está atualmente. Só que para não ter que ficar criando muita dependência entre classe, eu botei esse getTempUnit. Esse getTempUnit não, esse getTemp. Esse getTemp ele basicamente vai fazer todo o trabalho de calcular, de converter a temperatura para a temperatura atual. Então, por exemplo, se eu passar, não sei, 25, esse cara vai pegar o 25 e vai converter para alguma dessas unidades de medida aqui, seja Celsius, Fahrenheit, enfim, a unidade que está agora, né? Então, esse projeto aqui, ele é, entre aspas, simples, mas como eu falei, ele era quando eu estava bem no iniciozinho aprendendo Angular. Então, é basicamente isso, meu projeto.